Estas lembranças que formam o que somos, elas podem ser esquecidas, por exemplo, com o passar do tempo, e Pode. continuamos sendo aquilo, daquele jeito, e não sabemos o Porque porquê. está lá no inconsciente. Aí o Eric Kandel, né, no livro dele, O Princípios da Neurociência, já é meio-dia, Adriano? Não. Ah. 5 minutes. Ele, nesse livro, O Princípio da Neurociência, que o Eric Kandel tem aquele livro grossão que eu já trouxe com aquela capa azul marinho, muito pesado, não dá pra ficar trazendo sempre, ele explicou ali que dentro do inconsciente fica guardado as coisas. Quando ele comprova a existência da memória, ele comprova que existe o inconsciente. Por Ou mais seja, que a grosso modo falando, não está apagado, né? não, jamais. Aham. Aquilo que não é lembrado não é esquecido. Essa é a frase. Não é porque não é lembrado, está esquecido. Você acaba tendo comportamentos que você fala, eu não entendo porque eu faço isso, eu não entendo porque eu faço aquilo. Aí quando você vai para análise, que eu até li para você aqui em off, a análise muda o ser humano. O remédio é 20%. O remédio muda de dentro para fora. Não, desculpa. Não, deixa eu ler aqui direitinho. Tudo eu preciso ler, porque eu quero... Foi isso mesmo. O remédio muda, a medicação muda de dentro para fora, a análise de fora para dentro. Que você as pessoas vão ouvindo e falando. Ó, né? de cima para baixo, calça ambiente e expressão, enquanto as drogas funcionam de baixo para dentro, para fora. De dentro para fora. Baixo quer dizer lá dentro. Uhum. Então, olha como você tem uma memória rápida. Você grava rápido as coisas. Eu já não tenho essa memória rápida. Eu não gravo tão rápido. Eu preciso ler umas 5 vezes para eu poder gravar. Então, percebendo, amigo ouvinte, a diferença de duas pessoas, eu li para Adriano antes de entrar no ar, ele já gravou. Eu fui falar, não lembrava ainda direito. Mas aí tem uma coisa que talvez você possa me explicar. Esta memória rápida que eu tenho é só naquilo que me interessa. Às vezes eu ouço em escola, por exemplo, aulas de química. Eu não consigo lembrar nada de química, absolutamente nada de química. Mas tem a memória afetiva, a mesma memória do cachorrinho. Vou usar um paralelo, vocês devem ter cachorrinho em casa, amigo ouvinte, vocês vão lembrar. Se o cachorrinho foi criado com você até 3 meses, ele pode sair da sua casa, viver 15 anos fora da sua casa. Quando você reencontrar esse cachorrinho, ele vai ter afeto de novo por você. Chama memória afetiva. Então, a gente só grava aquilo que a gente tem afeto, aquilo que a gente gosta. Então, você, quando gravou isso aqui, é porque se interessou, você gravou. Aí... Eu sempre tive muito problema, eu queria memorizar tudo. Mas Acho que olha volta só, naquela pergunta que a gente fez antes, né? Mas é isso que quer dizer que eu não goste? Então, isso aí... Então, exatamente. Eu não consigo... Às vezes eu gosto de alguma coisa, de uma matéria específica lá, de repente, não lembro agora também. Você queria aprender. Lembrar, e não consigo. Porque aí você tem que desenvolver a memória afetiva que não está gravada no seu inconsciente lá, que você gosta disso. Através de terapia, o indivíduo consegue desenvolver isso. Exatamente. A terapia faz com que você seja outra pessoa. Adriano, eu não sou uma pessoa que não briga desde sempre. Tanto que a minha irmã do meio já deu uma mordida na barriga dela. Ela tem a marca lá na barriga, que eu com 15 anos mordia... Imagina, Cássia, a cachorra. Ela tem uma marca, porque ela era tão atrevida que eu não tinha controle mais sobre o atrevimento dela. Eu chegava em casa, ela jogava minhas roupas tudo no chão. Eu falava, meu Deus do céu, como que pode? Sabe? E aí, um dia, eu com 15 anos, ela com 12, cheguei em casa, não sei aonde que eu cheguei, da escola, as minhas roupas estavam no chão, fui atrás dela, porque eu era maior, né? 15 anos e 12, eu já era grande, ela era pequena. Mordi, que ela tem uma marca na barriga dela dos meus dentes cravados. Então, eu era um ser extremamente reativo. Eu fui aprendendo a não ser com esses 24 anos, depois que meu filho nasceu, que eu mudei isso. Adriano, eu tinha uma coisa no volante dirigindo, que um dia meu filho com 2 aninhos falou, mãe, não mãe, assim, que era criança, né? Mamãe, pelo amor de Deus, olha como você tá igual a doida dentro do carro. Eu naquele dia me assustei e falei assim, eu tô colocando em risco a nossa vida, né, Lorenzo? Eu lembro que nesse dia, Adriano, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso com a minha vida. E hoje dirigir para mim é algo extremamente prazeroso, que me acalma. No smartphone a gente pode botar para ouvir as coisas, né? Eu tenho textos enormes que eu boto para ouvir. Eu venho dirigindo e ouvindo. Hoje eu vim ouvindo sobre o hipocampo para chegar aqui e falar, explicar com mais propriedade. Porque tem gente que é auditiva, tem gente que é falante e tem gente que é sinestésico. A minha não. Deixa eu só explicar. O sinestésico é aquele que precisa do toque, né? Do toque, de fazer para poder, tipo,
Eu sou sinestésico para dirigir, para aprender um caminho. Se você estiver dirigindo do meu lado e falar assim, ó, vamos na casa do meu amigo, você vem aqui, ó, vai vendo o caminho, eu não aprendo. Eu tenho que estar no volante para fazer os trajetos, senão esquece. O sinestésico é aquele que precisa do toque também, né, Adriano? Precisa do beijinho, precisa do abraço, precisa do afeto, precisa... Eu sou extremamente... Eu escuto. Tanto que quando alguém está falando comigo, eu viro. Eu não fico prestando atenção. Tem gente que presta atenção, é coruja. Eu sou igual coruja. Eu ouço, mas eu consigo lembrar bem das coisas, mas se eu estiver olhando, como eu fico fitando os meus entrevistados, fico olhando muito firme para você, por exemplo, ou quando os meninos estão falando, isso me ajuda muito na questão de memorização. Eu consigo lembrar depois. Não Agora tudo, imagina eu que sou lembrar. auditiva, que eu sinto falta de ficar ouvindo. Sabe? Tanto que o negócio, olha pra mim que você não tá me ouvindo. Aham. Eu tô mais ouvindo quando não olho pra mim do que porque quando eu tô prestando atenção, aí eu começo a olhar o cabelo, a sobrancelha e o que tá... Não, porque como eu não sou detalhista, aí começo a reparar. Então, se eu ficar... Só que a gente tem que entender que a memória é fixada usando esses 3 tipos de comportamento e também os sentidos. Nós temos vários sentidos. Amigo ouvinte, você é intuitiva? Aí você deve falar, eu adivinho as coisas. Então, isso não é intuição. Intuição não é adivinhar. Intuição é você resgatar lá no seu hipocampo, lá na memória, aquelas coisas de experimentos da vida que você já teve, que você fala, eu não vou entrar naquele caminho, porque eu nem sei por quê, mas eu tenho a sensação que se eu entrar vou me dar mal. Sabe por quê? Porque você é intuitiva. A intuição tem a ver com estudo, tem a ver... Porque aí você fixa na memória algo e você puxa da memória. Intuição tem a ver com você buscar da memória as coisas. Intuição não é mágica. Que você fala, estou tendo uma intuição que vai dar tudo errado. Não, pode ser algo da sua cabeça. Se eu seguir essa intuição, toda vez que Lorenzo entra no avião, eu acho que o avião vai cair. Porque é medo mesmo. Toda vez que Lorenzo vai dirigir, eu acho que o carro vai vir desgovernado, um caminhão cheio de pedra vai bater nele. Isso não é intuição. Isso é medo. A gente não pode atrelar a intuição a medo. Intuição é as escolhas que você faz e depois dá certo, você fala, caramba, como que eu fiz aquela escolha? Adriana, 17 anos atrás, eu rompi a sociedade. Eu escutei da minha irmã mais nova que não ia dar certo. Eu olhei para ela e falei, por que você está falando que não... Talvez ela nem lembre, coitada disso. Eu falei, por que você está falando que não vai dar certo? Ela falou isso na frente da minha mãe. Por que você está falando que não vai dar certo? Aí ela falou, porque você não tem essa capacidade. Ela não foi intuitiva, ela olhou para ela. Minha mãe falou assim, eu comecei a escola com 42 anos. Talvez a minha mãe nem lembre disso. Eu comecei a escola começou a dar certo com 42 anos. E há 17 anos atrás, Adriano, eu tinha 40 anos, que eu vou fazer 57, vai fazer 17 anos que eu estou na escola Cristo Redentor, Instituto de Psicanálise, Instituto Cássia Rodrigues, funciona na escola Cristo Redentor, na escola da minha mãe. O prédio é da minha mãe e a escola Cristo Redentor é da minha mãe. É uma escola que tem 47 anos, que eu estudei lá com 9 anos. É isso? A conta é isso? Nem sei. Tem 45 anos, mais de 45 anos, que eu estudei com 9 anos, 9 menos... Enfim, não quero fazer essa conta, não. Que eu não consigo fazer rápido assim. E a minha mãe falou pra mim, eu comecei a escola com 40 anos, você vai dar certo. Então, aquilo ali foi uma escolha que eu fiz cheia de medo. Se eu seguisse o meu medo, Adriano, eu não teria rompido a sociedade. Então, isso é para vocês gravarem que dentro da memória de vocês tem o que vocês vão fazer. Mas você precisa fazer terapia para tirar seus medos. Muito bem. Olha só, a gente vai encerrar o programa. Hoje, no Ronda Geral, qual é o assunto? Eu vou falar sobre selfie ao volante. Teve uma moça que morreu. Eram 5 moças que estavam dentro do carro. Não sei se eram moças ou moços. Tinha 5 jovens dentro do carro e uma morreu. Tirando selfie. E uma notícia que eu li uns 3 dias atrás, eu não sei se é aqui no Brasil ou fora do Brasil, 2 moças estavam fazendo selfie, a que estava do lado, as 2 muito bêbadas, tirando selfie, elas gravaram a morte delas, tá? Também viralizou. Então o assunto vai ser esse, até que preço o selfie vale a pena? A vaidade, né? Essas coisas todas. Muito bem. Cássia, muito obrigado mais uma vez. Quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre um tema muito interessante também, sugerido inclusive pelo nosso amigo e coordenador Magno Santos. Vamos falar sobre o comportamento dos adolescentes, o confronto entre pais e adolescentes, que já até abordamos aqui
num período de um mês até, falando sobre isso. Vamos recapitular esse Vamos usar momento. esse tema que Magno sugeriu à luz da neurociência, que aí a Ótimo. gente explica por que é tão difícil lidar com um adolescente de 12 para frente quando ele confronta a gente como pais ou como Exatamente. professores. Cássia, muito obrigado. Bom programa para você no Ronda Geral, 12h35, não é isso? Isso. A Débora está de férias, mas eu nem sei quem vai estar lá substituindo. Ontem foi a Suzy. Então deve ser a Acredito Suzy. que deve ser a Suzy também. A Suzy Camargo, né? Suzy Faria. Faria, não é É. Camargo. Muito obrigado, Cássia, mais uma vez. E até quinta, então. Até quinta com esse tema, amigo ouvinte. Se Deus quiser. Gente, ó, eu tô ficando por aqui. Amanhã estou de volta às 8 horas. Grava aí na sua memória, hein? Um grande abraço, cuide-se bem, cuidem bem uns dos outros. Tchau, pessoal.